Vamos continuar nosso estudo da semana retrasada, quando estávamos falando de Atos capítulo 27. Eu lhes disse que nós iremos ficar pelo menos umas 3 mensagens. Eu acho que na próxima vez que eu pregar sobre esse tema já será o encerramento. Vamos aprender aqui o que acontece nesta viagem de navio pelo mar Mediterrâneo. Vamos lá, Atos 27, verso 9, nós já estudamos até o verso 8, e agora vamos do verso 9 em diante. Eu coloquei aqui no texto da minha mensagem que seria até o verso 13, mas na verdade eu preparei o estudo até mais do que isso, tá bom? Então vamos ver se eu consigo andar mais do que o verso 13, mas eu vou ler o verso, apenas até o verso 13, para a gente começar. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse dia, nós te agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, e te pedimos, Senhor, que tu nos abençoes, Senhor Deus. Pedimos que agora a tua palavra, Senhor Deus, ao ser explicada, possa tocar o coração pela atuação do teu Santo Espírito, para que a alma se converta a teus pés, para que venha o arrependimento, Senhor Deus, naquilo que estamos fazendo errado e possamos nos conformar à tua vontade. É o que te peço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, meus irmãos, vamos tentar ver alguns versículos aqui. Verso 9, e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Que jejum é esse? Vamos lá. Provavelmente era o jejum do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão. Nesse dia, os judeus, eles fazem um jejum de tudo. Segundo os rabinos que estudam e interpretam a lei, esse dia foi colocado depois que o povo fez aquele bezerro de ouro lá no deserto. Então Deus quer destruir, Moisés clama pelo perdão e então é instituído o Yom Kippur. Só que isso tem uma base bíblica, né? Isso está em Levítico. Eu vou só para matar, a nossa curiosidade. Levítico capítulo 16, você vai encontrar como funcionava o jejum no verso 30. E isto, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas, e isto é estatuto perpétuo. Na verdade, é o sábado dos sábados, até hoje, é a data mais importante do calendário judaico. Eles têm uma série de rituais, eles vão de branco para a sinagoga, não usam sapato de couro, o sapato não pode ser de couro, tem algumas regras que eles criaram lá, mas enfim, eu não sei se isso era da época de Paulo. Mas Paulo disse que tinha um jejum, então no jejum ninguém fez nada, pelo menos não os judeus. E Paulo aí faz um aviso que está no verso 10. O que é que ele diz no verso 10, do capítulo 27, né?
dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Pare e pense. Nós temos que ter cuidado com as pessoas e com as coisas. Sabe, o mundo grego separava. A matéria é ruim, o espírito é bom. Não, irmãos, nós somos seres integralmente. O corpo para nós é importante. É importante, sim. Sabe, um dia o Senhor Jesus falou que vai buscar o corpo e vai dar-nos um corpo glorificado. Nestas mortes, irmãos, e a gente tem tido das pessoas ao redor, e até alguns membros da igreja, como foi o caso recente da irmã Lourdes, a gente tem visto cada pessoa reagindo à morte. Cada pessoa reagindo à morte. Vamos lá, vamos pensar junto. Primeiro, irmãos, os cerimoniais são importantes. Por exemplo, caso de morte. Sabe, você pega no Antigo Testamento, não ser sepultado era uma vergonha, era uma maldição. Não é? Você vê lá nos Reis que nós estamos estudando, e seu corpo não vai ser sepultado. As feras do campo vão comer, isso é uma maldição. Então, essas coisas, as coisas materiais, irmãos, elas são importantes. Hoje, você tem que olhar, hoje não sempre foi assim, mas nós temos que olhar que a parte material é o que expressa a nossa parte espiritual. Se você lembrar da carta de Tiago, quando ele fala que fé sem obras é morta, ele dá um exemplo muito interessante. Vamos lá ver em Tiago capítulo 2, lá no finzinho da sua Bíblia, logo depois de Hebreus, aí você vai encontrar Tiago no capítulo 2, verso 15, vai dizer assim: se o seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disserem: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então você está orando pelas pessoas que estão passando fome? Que bom! Espero que a sua oração seja tão intensa quanto suas doações. É isso que ele está falando aqui. Pastor, eu oro todo dia pelos moradores de rua. Então doa alguma coisa para eles. Doa alguma coisa para eles. Sabe, essa história, irmãos, que vai usar para comprar droga, vai usar para aumentar o crime. Irmãos, o problema não é meu. Eu sou cristão. Jesus falou que eu tenho que dar esmola. O que ele vai fazer com esmola já é um problema que não é meu. Porque daí eu estou julgando a pessoa. Eu fico pensando, eu não dou. Quando a pessoa fala assim, né? Quando a gente, espero que o ano que vem, esse ano eu acho que não vai ter dia do pastel, né, não vai nem dar mais tempo. Mas quando eu ia lá, quando nós voltarmos, se Deus quiser, o dia do pastel, lá no Lar Efrata, né, as pessoas, eu pego e falo assim: você é uma daquelas pessoas que fala, eu não dou dinheiro no farol, porque vão pegar droga, não sei o quê, aquelas coisas que você fala, então ajuda uma instituição séria, pronto. Faz alguma coisa, não deixa que seja desculpa. Então, Paulo está dizendo aqui que ele se preocupa com as pessoas, e interessante, com as coisas, e com a carga também. Por quê, irmãos? A carga é importante. A carga era de Paulo? Não, não era de Paulo. A carga era do centurião? Não era do centurião. Lembra? Ele pegou o navio, nós vimos isso. Ele pegou o navio Adramitino lá, lembra? Nós falamos semana passada, da última vez que eu falei sobre isso. A carga não era dele. E por que ele se preocupa? Você tem alguma coisa que está na sua posse, mas não é sua? Por exemplo, a casa que você mora, ela é alugada? Então ela é de outra pessoa e não é sua. Verdade, né? Não é nenhuma vergonha, é normal. Aliás, você aí que mora de aluguel, está na moda, porque os jovens agora, eu sei que eles estão pensando mais em morar de aluguel e não querem imobilizar o patrimônio deles, eles investem e não querem morar, e querem morar de aluguel, até por causa das empresas que mudam, etc. Enfim, não importa. O que importa é que se tem alguma coisa
que está na sua posse, mas não é sua, você tem que tomar cuidado. Sabe aquela ideia, isso que não é meu mesmo. Pastor, olha, eu queria pintar, mas não é meu mesmo. Não faça isso. Vou te falar por quê. Preste atenção em Lucas, capítulo 16. Olha o que diz. Eu falo para meus filhos, né? Eu falo, você quer que Deus te dê alguma coisa? Cuide bem das coisas dos outros que estão na tua mão. Lucas 16, verso 12, diz assim: se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Sabe o que Jesus está falando aqui? Se você não sabe tomar conta das coisas dos outros, Deus não vai te dar as suas para tomar. É isso. Então, meus irmãos, nós temos que tomar conta sim do que é dos outros. Sabe, eu fico pensando, alguém é dono dessa cadeira. Essa cadeira não é minha, mas alguém é dono, a igreja é dona, então vai cuidar dessa cadeira. Sabe, as coisas daqui não são nossas, mas nós vamos cuidar. Essa história de que, isso aqui é do governo, eu vou queimar. Não vai quebrar. Eu vou destruir as lixeiras. Não vai, como vai destruir a lixeira, irmão? Esses vândalos, sabe, não pensa. Eu me lembro, quando eu não tinha celular, e a gente tinha os orelhões, né? Lembra dos orelhões, hein? Não é tão velho assim, hein? Os telefones públicos, você ia lá, estava quebrado, alguém quebrou o telefone. Aí, sabe quando eu vi um telefone quebrado, a gente via muito telefone quebrado, muito orelhão quebrado. Será que essa pessoa não tem um parente que vai precisar de um telefone? Porque não tinha celular assim. Então, nós não pensamos nisso. Então, eu vou pedir para você que, assim como Paulo, nas lições dessa viagem que estamos tendo, ele se preocupa com a carga do navio, você também se preocupe com as coisas que não são suas, mas que elas te são úteis. Naquela carga tinha comida que eles iam comer. As coisas, a casa que você mora, estou falando casa, carro, sei lá o que você tem alugado, ou qualquer outra coisa que esteja emprestada, tome conta, mais do que fosse sua. Porque aquilo que você está tomando conta é útil para você. Se está com você, porque é útil. Se não for, pastor, não, isso não é útil. Então devolve. Já que não é útil, devolve para a pessoa. Devolve para ela. Mas se é sua, tome conta. Se não é sua, melhor, se não é sua, mas está na tua posse, tome conta. É isso que nós aprendemos nesse versículo 10, e eu queria que você parasse para pensar no como você tem tratado as coisas dos outros. E por quê? Vamos continuar a nossa viagem. Vamos lá. Quando Paulo avisa, olha, a viagem está perigosa, cuidado, isso daqui não vai ser bom nem para mim, nem para nossas vidas e nem para a carga. O que a Bíblia diz? Verso 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, e invernar e ficar ali. Vamos parar aqui. Vamos pensar, vamos lembrar, o centurião quem era? Era o capitão lá da guarda, vou chamar assim para ficar mais fácil, que estava levando os presos. Ele estava lá, o navio era de outra pessoa, ele tinha alugado o navio, tinha pago a passagem. Então, o centurião, ele era representante de Roma, ele tinha certo poder lá, de falar, olha, é melhor ficar por aqui mesmo. Eu estou aqui em nome do imperador. Mas a Bíblia diz que o centurião confiou mais no piloto e no mestre, né, do que no que Paulo dizia. E sabe que isso me torceu um pouco a cabeça, porque eu me coloquei no lugar do centurião. Poxa, eu também ia acreditar no capitão. Eu também ia acreditar no capitão. É ele que é o especialista. Não é? Bom, vamos pensar uma coisa. Nós somos cristãos. O especialista, ele vai falar, como o nome já diz, naquela especialidade dele. Quando o médico diz, olha, não tem mais o que fazer, ele está falando da medicina. Sabe, quando você perdeu a esperança, quando alguém chega para você, olha, não adianta mais você correr atrás, como foi empregado hoje de manhã com Jairo e sua filha, não adianta mais, já está morta, as pessoas, elas consultaram, elas viram.
E Jesus falou, crê somente. Nós somos crentes. Tudo que o médico, o mecânico, sei lá quem fala, a gente vai respeitar, mas nós temos a fé. E temos que pensar o seguinte, a fé é o mais importante. Quando você liga hoje a sua TV, você tem N cultos com N provas. Você tem vizinhos que têm pessoas que fazem milagres quase todo dia. Eu escuto muito. Pastor, tal pessoa foi lá, orou e a pessoa ficou boa. O senhor acredita? Eu falo, eu acredito se estava doente. E agora ficou boa, eu acredito. Quem sou eu para desacreditar? Eu vou falar para a pessoa, ele fala, eu estou sã. Eu falo, não, é mentira sua, você foi enganado, você está doente, fica doente. Eu não. Ele falou que está doente, está doente. A minha dúvida é fruto da fé? É fruto de Deus? Porque não é porque lá tem milagre que é verdade. Isso nós temos que pensar. Porque o apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas o seguinte, Gálatas, inspirado por Deus, claro, né? Gálatas capítulo 1, verso 8. Olha o que Paulo diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja maldito. Então imagina, não, Paulo, eu vi um anjo, veio lá, olha, anjo igual nas histórias infantis lá, tinha asa, tudo bonitinho, sabe? Estava com uma harpinha na mão. E ele falou que esse evangelho é falso. Fala, manda o anjo para o inferno, ele é maldito, tira ele da tua frente. Por que Paulo fala isso, irmãos? Porque quando nós temos a nossa convicção cristã, a convicção cristã, que está baseada na Bíblia, nada pode nos dissuadir. Então, agora eu vou fazer um exercício comigo e com você. Tem algo que você sabe que Deus falou que é desse jeito? Então, vou pensar. O que eu já ouvi aqui, muitos anos atrás. Ó, quero me separar. Falei, irmão, não dá para te separar, irmão. Falou que você casou. A sua mulher fala, não, ela não quer separar, mas eu quero. Falei, mas irmão, você não é crente? Eu sou, mas eu tenho certeza, Deus está falando no meu coração. Ela não é a mulher da minha vida. Eu falei, é? Como é que o senhor descobriu? Não, eu tenho paz, eu tenho certeza, eu errei. A mulher da minha vida chegou agora e eu vou largar essa daqui. Eu falo, irmão, você está errado. Não estou. Eu sei que é isso. Como é que eu vou dizer para a pessoa que ele está errado? Como? Eu só posso dizer que ele está errado quando eu vou na Bíblia. Aí eu falo, bom, irmão, me mostra na Bíblia. Então hoje, irmão, está muito mais fácil. Você saber se está certo ou se está errado quando você põe pelo crivo da Bíblia. Pastor, mas tem coisa que a Bíblia não diz. Então a Bíblia diz o seguinte, se tem dúvida é pecado. Quando o irmão já liga para mim e fala, pastor, eu vou fazer uma pergunta, será que é pecado eu fazer isso? Na minha cabeça já vem, é pecado. Porque se tem dúvida, se tem dúvida é pecado. Sabe, ninguém vai perguntar para mim um negócio assim, pastor, olha, vem cá, ir na igreja é pecado? Ninguém pergunta isso para mim. Sabe, ninguém pergunta assim, pastor, amar minha esposa é pecado? Ninguém pergunta. Pergunta aquelas outras coisas. Pastor, mas aqui na Bíblia não está dizendo que não pode jogar na Mega Sena. Fala que ele não pode jogar? Não pode falar que eu jogo, por que não pode? Por que eu não posso beber? Não, pastor, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Eu falo, irmão, você tem que ir pela Bíblia. E hoje, como eu repito, está muito fácil. Olha como é que era no passado. No passado não era assim, não. Nós estamos estudando reis. Nós já estudamos o rei Jeroboão. O que acontece? O rei Jeroboão está lá fazendo as besteiras dele, que ele fez sempre besteira. Reino do Norte sempre está errado, porque sempre fizeram besteira desde o começo. Deus manda um profeta, que é chamado de homem de Deus. Vou chamar de profeta 1. O profeta chega lá e fala para o altar assim, olha, vai acontecer isso de ruim, rei. E olha o sinal, esse altar vai rachar. E o altar racha. O rei, doido com ele, porque sois rei? Não, rei sou eu. Ele aponta o dedo e fala, segura ele. Quando ele aponta
aponta o dedo, o negócio, a mão dele entorta. Aí o rei fala, opa, esse homem é de Deus. Ele fala, não, vamos mudar o negócio aqui. Ora para minha mão voltar aqui, porque esse negócio ficou feio para mim, a minha mão está torta. O profeta ora e a mão de Jeroboão volta. Aí Jeroboão fica muito contente, porque ele ia ficar aleijado. Ele fala, esse homem me curou, olha o milagre aí. Daí sabe o que ele fala para esse profeta? Vai comigo lá em 1 Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. No primeiro livro de Reis, capítulo 13, depois que acontece tudo que eu falei para vocês, no verso 7, 1 Reis 13, tá? No verso 7, diz assim, e o rei disse ao homem de Deus, esse profeta, que eu vou chamar de profeta 1. O rei disse, vem comigo para casa e conforta-te, eu vou te dar um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me dessas metade da tua casa, não iria contigo. Nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim, foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Bom, profeta sincero, obedecendo a ordem de Deus, assim como eu creio que você, que é um crente em Cristo Jesus, vocês que estão aqui, fiéis, querem fazer a vontade do Senhor. Aí quem aparece? Não aparece, irmãos, aquele diabo chifrudo, vermelhinho, com tridente, não aparece. Não aparece uma serpente falando, não aparece. Sabe por quê? Porque a gente se deixa enganar. Aparece um homem dizendo assim, também sou profeta, hein? Vamos lá, também sou profeta. Vem comer na minha casa. Então tem agora o profeta 2, tá? O profeta 2 fala para o profeta 1, não, pode vir para minha casa comer. O primeiro profeta, ele fala, não, olha, ele repete o mesmo discurso. Eu não posso comer, porque Deus me mandou vir aqui, falou para eu não ficar aqui, para eu não comer nada aqui, não beber água aqui, e não voltar pelo mesmo caminho. Aí o outro profeta fala para ele, não, já vou resolver. Olha o verso 18 de 1 Reis 18, 1 Reis 13. E ele lhe disse, aqui é o profeta 2, tá? Também eu sou profeta, estamos juntos, filho, como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Parênteses, porém, mentiu-lhe. Pastor, profetamente, irmãos, profetamente, pastormente, crentemente. Sabe por quê? Porque são seres humanos. E geralmente mente ainda arrumando encrenca para os outros. Um anjo do céu, que anjo? Não sei, era fruto da mentira dele. E ele acaba enganando. E o que o profeta 1 lá, o primeiro profeta falou? Falou assim, ele voltou com ele, comeu pão e bebeu água. Estava na mesa, comendo. Estando eles à mesa, verso 20, a palavra do Senhor veio ao profeta, que o tinha feito voltar, o profeta 2, e falou para o primeiro. Clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão, bebeste água, no lugar de que o Senhor te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Ele vai lá, o leão come, ele morre. Aí ele fala assim, pastor, coitadinho dele, ele foi enganado. Nossa Igreja Batista em Vila São José, e com todo o direito bíblico e estatutário, ele tem o direito de disciplinar as pessoas que não andam de acordo com a doutrina. Pastor, isso acontece? Não, isso acontece no Congresso. Eles chamam de quebra de decoro parlamentar. Aí manda a pessoa fora do Congresso, vocês veem isso. É normal, irmão, quando você, qualquer lugar, quando você vai trabalhar numa empresa, está lá as regras da empresa. Não cumpriu a regra da empresa, vai ser convidado a se retirar. É desse jeito que funciona a vida. Em tudo. Vai ficar casado até o fim da vida. A Bíblia diz que se tiver um adultério, você abre uma brecha para poder separar.
Então só tome cuidado. Coitadinho. E daí a pessoa vem falar, pastor, mas coitadinho, eu tenho pena. Só tem um problema, irmãos. O Senhor Deus falou que não dá para ser enganado. Esse profeta, lê a história dele, 1 Reis 13. Morreu. E não foi sepultado mesmo, como eu já tinha falado. Por quê? Não foi na casa dele, né? Sepultaram pelo caminho lá. Ficou lá, sepultado no caminho. Porque a Bíblia diz que ele foi rebelde. E se você pensar bem, ele só foi enganado. Quando nós somos enganados, é rebeldia, porque a gente tem a Bíblia. E aqui em Vila São José, pelo menos nessa igreja, vocês já ouviram o pastor Neil falar várias vezes, e eu também, que se eu ou ele estivermos errados, contra a Bíblia, vocês têm que falar para nós, está errado, e a gente, se insistir no erro, nós temos que ir embora. É assim que funciona. Sempre foi assim. Se estiver errado, vai embora. Nós temos aqui, você que é visitante, nós temos assembleia mensal. E já aconteceu aqui. A gente está tomando uma decisão e algum membro levantar e ler a Bíblia e falar, olha, eu acho que deve ser assim. E a gente concordar com ele e falar, vamos mudar. Porque se a Bíblia está dizendo, é certo. Nesta viagem, nós vamos, de Paulo, né, voltando para Atos 27, nós vamos pensar o seguinte, especialista no coração, especialista em santidade, especialista em curar pecados, é Deus. Esse Deus inspirou alguns autores, alguns escritores, mais ou menos 40, a escreverem a Bíblia. Então, você não tem desculpa para andar fora do pecado quando alguém te confronta. Quando a gente estuda Hebreus, estamos estudando Hebreus de quarta-feira, vai ter lá, olha, admoestem uns aos outros, fujam do pecado. Sabe, você tem que avisar as pessoas. Às vezes você avisa, olha, irmão, não, eu não estou pecando. Aí você vai e fala com a pessoa, olha, tem certeza? Você não está dando muita sopa? Sabe, a expressão sopa, você não está dando muita moleza? Você não está andando muito perto do pecado? Sabe, não é ruim o que você está fazendo, e daí você tem que ponderar, você tem a Bíblia. E daí, se você falar, não, eu nunca vou fazer isso, você fala, aí você que está conversando, fala assim, olha, a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide que não caia. Então, qualquer um de nós pode cair, nós temos a Bíblia para isso. Nós não precisamos de agir como centurião, de pegar um especialista. E olha, nós temos aqui psicólogos, não tem problema, o psicólogo fala, ele estudou para isso. Ou psiquiatra, estudou para isso. Só que se for contra a Bíblia, eu sou especialista. Não eu, pastor, eu crente. Você crente é especialista em Bíblia. Sabe, quando ele vai falar assim, não, sabe, isso é normal. Vocês não fazem isso, tá bom, Henrique, psicólogo, eu estou falando. Mas a pessoa vai no psicólogo e fala, olha, estou com vontade de matar 10. Ele, não, vai tranquilo, ele não vai falar isso, ele nem pode, tá? Ele não pode falar, estou brincando com o psicólogo aqui. Temos um na igreja, o código nem permite isso, o código de ética, mas eu estou só brincando, estou fazendo uma hipótese. Então, não, você sente bem, vai e mata. Não, peraí, matar eu não posso, porque a Bíblia diz que eu não posso. Pronto. Pastor, isso aí eu sei. Mas tem coisas que a Bíblia fala que não pode e a sociedade permite. E daí é que você tem que julgar. Fácil. Nós estamos num barco. Vou no médico, o médico diz as coisas, como que nós estamos fazendo o que você vê agora. O exemplo que eu dei durante o período de avisos. As autoridades estão dizendo a situação está melhor. Mas nós, aqui na igreja, estamos pensando, nós temos que preservar a vida. Nós temos que cuidar uns dos outros. Nós estamos preocupados de alguém ficar doente. Então a gente vai ter o dobro do cuidado. E onde tem a base bíblica? Jesus falou que a nossa lei tem que exceder a lei dos homens. Então nós vamos ser mais cuidadosos ainda. É só isso. Na dúvida de assuntos espirituais, você vai decidir de acordo com a Bíblia. E vamos lembrar que o apóstolo Paulo estava sendo preso para ir até Roma. Ele sabia que ia chegar lá. Então, este homem estava recebendo a ordem do Senhor. Ele sabia o que estava falando. Só que, voltando para Atos 27, olha como o nosso coração é enganoso. Vamos lá. Atos 27, voltando. Verso 12.
E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu já terem o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Vamos parar aqui, porque eu quero que você preste atenção numa frase que está aqui no meio do verso 13. Lhes pareceu terem já o que desejavam. Em algumas versões da Bíblia diz terem conseguido o que eles pensavam. Sabe o que é isso? E agora, hoje eu estou sofrendo porque eu estou falando de aspecto psicológico com um psicólogo me ouvindo. Mas eu vou chamar isso, meu irmãozinho, de viés de confirmação. O que é viés de confirmação? É uma coleta específica de evidência. Então, por exemplo, eu pego informações que eles confirmam aquilo que eu quero ouvir. É mais ou menos por aí, não é? É por aí. Então, eu quero ouvir. Então, o que acontece? Eu começo a procurar as coisas que eu quero ouvir. E aí, você tem que tomar cuidado com as suas redes sociais. Por quê? Porque existe um robozinho aí, uma fórmula, eu não sei o que é, esse fantasma. Eu só sei o nome dele, chama algoritmo. O que o algoritmo faz? Ele vê o que eu gosto e ele vai me colocando tudo o que eu gosto. Você não precisa de falar que você é pastor, você não precisa de falar que você é velho, que você é avô, não precisa. Quando você abre o YouTube, ele põe aula de teologia, ele põe roupa para criança, vocês são avós aí, sabe. Curte uma coisa de criança que você vai receber um monte de coisa. Fala, esse cara deve ser avô, deve ser avó, deve ser tio. Ele já sabe, ele sabe. Qual o problema disso? É que eu acabo convivendo na internet só com as ideias que eu concordo. E daí eu pinço evidências. Eu pego a história e falo, olha, isso eu quero para mim. Não me fala mal disso, porque isso não me interessa. Isso é o que eles fizeram. Eles insistiram em continuar, e quando o vento soprou, brandamente, é o que diz aqui a Bíblia, eles falaram, está vendo? Está vendo como a viagem está calma? Nós buscamos evidências. Você quer ver como as pessoas buscam evidências? Olha, todos os caminhos levam a Deus. Olha aquela pessoa. Ela é ateia, ela nem acredita em Deus. Olha. Ou olha aquela outra pessoa, ela não tem a religião sua. E por que ela não vai para o céu? Claro que ela vai para o céu. Aí você que tem, como eu tenho, parentes, pessoas que você gosta, que não acreditavam em Cristo, você vai falar o que é? Eles têm razão, né? Meu, sei lá, tão parente, era tão bonzinho, um doce de pessoa, não, ele não pode estar no inferno. Só porque não acreditava em Cristo? Qual o problema? O problema é que nós vamos lá na nossa confirmação. O problema é que em Atos, capítulo 4, verso 12, no livro de Atos, hein, aqui mesmo, 4, 12, o apóstolo Pedro falando é bem claro quando ele diz, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, isto é, Jesus Cristo. Sabe aquela pessoa boazinha que você fala assim, aquela pessoa é tão boazinha, só falta Cristo. E de repente você descobre que a pessoa não era tão boazinha assim.
Recentemente, houve um assassinato aqui no interior de São Paulo. Um filho, um adolescente, matou o pai. Um homem de bem, um homem respeitado. E daí foram investigar, o homem era estelionatário, tinha um monte de ficha da polícia, só que ele era o homem bonzinho. E só depois do crime, quando a polícia vai investigar tudo, que vai descobrir que ele não era um homem bonzinho. E daí você fala, que decepção, eu só queria te dizer, você que tem a Bíblia sabe que não há um homem bom sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então pense nisso. Sabe, nós temos que ir pela Bíblia, irmãos, pela Bíblia. A pessoa, pastor, mas ele é tão bonzinho, pastor, eu não acredito. Eu não acredito. Deus não vai mandá-lo para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, ao contrário, ele resgata do inferno, só que ele resgata através de Cristo. Se não tiver Cristo, não sai do inferno, é esse o problema. Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem da obra, por quê? Para que ninguém se glorie. Então não há ninguém bonzinho. Precisa de Cristo. Aqueles homens, quando viram o vento soprando brandamente, disseram, não está vendo. Conseguimos o que nós queríamos. Vamos ter a viagem tranquila que nós planejamos, Paulo. Mas, irmãos, ventos tranquilos não significam vida tranquila. Se você voltar comigo em Atos 27, continuando a nossa viagem, verso 14, mas não muito tempo depois, Deus deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Isso é um vento ao nordeste, algumas Bíblias têm, é um vento que ele faz umas curvas diferentes, enfim, irmãos, é uma tempestade que mandou embora o vento tranquilo. E a tempestade foi tão grande que ela ameaçou quebrar o navio. Verso 15, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel, um pequeno barco, um bote salva-vidas. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo, amarrando o navio, e temendo darem a costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. O que aconteceu? Fecharam as velas, disseram, deixa, a gente vai virar uma jangada. De vez em quando, nossa vida parece que é assim. A gente já lutou de um lado, já lutou com o outro, e daí parece que a gente tem que fechar as velas e falar, vou parar. Já chegou nessa posição que você fala, vou parar. Sabe, a gente vê que a vida, você vira para um lado, parece que está quebrando. Já aconteceu com você? Você olha, parece que a sua vida financeira está quebrando. Os móveis da sua casa estão quebrando. Os eletrodomésticos estão quebrando. Sua vida parece que nada dá certo. Tem hora que você fala da vontade de cruzar os braços e falar, deixa essa vida me levando, porque eu não sei o que fazer mais. A gente entra nesse desespero. Foi o que aconteceu com eles. E o que eles resolveram fazer? Resolveram deixar ir à toa. Só que uma coisa que você tem que pensar, deixar a vida seguir à toa não é solução. Não é solução, de jeito nenhum. Por quê? Porque a tempestade não diminui porque você parou. A tempestade não diminui. Talvez você tenha que parar de lutar contra o vento. Talvez sim, mas você tem que pensar numa estratégia. Porque alguém já falou, né? Nada é tão ruim, acho que é o pastor Nil que fala isso, que pode ficar pior ainda. Nada é tão ruim que não pode ficar pior. Então, às vezes você deixa o barco seguir à toa e piora a situação. Então, tome cuidado, não é uma boa coisa. Porque você tem que pensar numa estratégia. Porque, irmãos, o barco que vai à toa, ele está mandando o mar, ele está deixando o futuro dele com o mar. Se vier onda, eu vou para lá, se vier onda, eu vou para cá. Mas olha o que acontece. Eles esperavam que, deixando o barco seguir à toa, a situação ia melhorar. Mas vamos comigo aqui, verso 18.
E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós, uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Vamos lá. Tem hora na nossa vida que você tem que recomeçar. O que Paulo fez e que os tripulantes daquele navio fizeram é: vamos deixar ir à toa. Só que deixar ir à toa continuava batendo a água e o barco ameaçava rachar. Eles resolveram aliviar o navio, deixar o navio mais leve, para que quando a onda batesse não encontrasse tanta resistência. E eles começam a jogar as coisas fora. Eles jogam tudo fora. E no verso 20 diz que eles também jogaram fora a esperança. Porque a palavra fugir, aqui em alguma Bíblia pode estar assim, e perderam a esperança. Mas, na verdade, a ideia do verbo aqui, se você for lá, tentar ver no grego, vai ser, eles lançaram fora, eles arremessaram a esperança também. Sabe? Perdeu a esperança. O que fazer quando perde a esperança? O ditado diz que a esperança é a última que morre. E aqui eles já tinham sepultado a esperança. Recomeçar é uma coisa que deve reacender a esperança a nós. Eu já vi casais que tiveram grandes problemas e eles resolveram recomeçar literalmente, mudaram até de cidade. Irmãos, não tenha medo, se for isso a melhor coisa para você. Não estou pedindo para você mudar de cidade, hein? Só estou dizendo que tem hora que você tem que recomeçar. Chegou no fundo, eu vou recomeçar de alguma coisa. Não sei o quê. Não sei o quê. Tem que recomeçar. Pastor, a minha profissão, eu não consigo mais. Não, vou brincar aqui sem nenhum demérito. Não, vamos vender salgadinhos. Vamos fazer algo mais simples, contanto que recomece a vida. O recomeço da vida, às vezes quando você está insistindo, e as coisas não estão dando certo, e você fala, então eu vou deixar ir à toa. Não, irmão, não deixe à toa não, insiste, a gente ouve aí nos jornais, pessoas que por causa da doença de alguém, de um filho, de uma filha, de alguma criança, geralmente muda de cidade, para cuidar da doença. Só deixar a vida ir à toa pode não ser uma boa coisa. Eu não acho que é. Recomeça. Pastor, o que eu vou fazer com a minha casa? Não sei. Não sei, irmão. Sei. Nós ainda vamos estudar um rei. Se eu não me engano, é Asa mesmo, que eu estou estudando. Que ele vai numa guerra. Ele tem uma guerra. O profeta chega para ele e fala, para de guerrear, que Deus falou para você parar. Ele disse assim, mas eu já paguei, porque os exércitos eram pagos, eram mercenários. Ele falou, eu já paguei, eu já aluguei o exército para me combater. Ele falou assim, ó, perde o dinheiro. Deus tem mais para dar. Irmãos, imagina o seguinte situação que já aconteceu. Financiamento não dá certo, só aumentando. A pessoa chegou no banco e falou, se eu devolver, quita, pega de volta. Por quê? Não. Pensa, pior do que ficar no zero é ficar negativo. É pior. Não se livra da encrenca. Paulo fez isso. O recomeço é aí. Porque embora, né, a esperança estava aqui, né, vamos imaginar, nesse versículo aqui, olha, quer ver? Verso 20. Não aparecendo havia muitos dias, eles já estavam sem nada, sem comida. Aliás, sem as, como se diz? Sem as coisas do navio.
não aparecendo havia muitos dias sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena, ou seja, uma grande tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Nesses muitos dias, dá para você imaginar o que aconteceu? Pois eu fiquei imaginando. O centurião deve ter pensado, puxa vida, Paulo, esse preso aí, que eu já sei que ele é o cara de bem. Eu já sei, porque o centurião, lembra, tinha deixado ele visitar os amigos lá, nós já vimos isso. O centurião sabia que Paulo não era um perigoso. Puxa, esse homem aqui, esse negócio essa religião dele está dando certo, aí esse homem é muito consagrado mesmo, eu devia ter ouvido ele. Mas agora já foi. Já imaginou os marinheiros, aqueles experientes, especialistas que disseram, puxa, a gente se enganou, hein? O vento enganou a gente pensou que aquele vento brando vinha do sul, se eu não me engano, né? Eu não me lembro agora aqui, mas vinha, verso 13, e soprando o sul brandamente, lhes pareceu já terem o que desejavam. Puxa, a gente foi enganado, hein? Tantas coisas que a gente estudou, pesquisou para navegar e caímos na armadilha do mar. Quantas pessoas não se arrependeram de uma série de coisas que estavam fazendo? Quando se perde a esperança, a nossa ideia é ter remorso, é voltar, se eu não tivesse feito. Só que há um ditado antigo, eu nem sei qual é a origem dele, e nem muito bem o que ele quer dizer. Eu sei que minha mãe, né, quando eu era criança, dizia, ora má, Inês é morta. Já ouviram isso? Significa, já foi. Ora má, Inês é morta, já foi. Agora não tem que ficar chorando leite derramado. É igual leite derramado, sabe? Agora já foi, meu filho. Agora pega um pano e vai limpar, já acabou. Então, quando nós passamos situações desesperadoras e a esperança morre, a nossa ideia é ter o remorso. Só que remorso não resolve a vida. O remorso, ao contrário, ele vai causar em nós danos até psicológicos e psiquiátricos. Vamos ter uma culpa que talvez não fosse necessária, desde que a gente fala, vou recomeçar. Pensa bem, o que é o perdão? O perdão, irmãos, é o recomeço. O perdão é a chance de recomeçar. Olha, fiz isso, estou te pedindo perdão, você me perdoa? Pronto. Vamos recomeçar, é assim que vai funcionar a vida. Quantas vezes nós já não erramos, pedimos perdão e recomeçamos, é assim que vai recomeçar. Nesta igreja, eu não posso mencionar os exemplos por nome, mas você que é membro dessa igreja sabe, muitos de nós aqui já erramos feio. E depois pedimos perdão. E onde estamos? Sentados aí. Ó. Estamos de novo aqui. Por quê, irmãos? Porque quando você quer recomeçar, você dá um fôlego para a esperança. É isso. Aqueles homens todos, hein? Centurião, os demais presos, tripulação, estava tudo condenado à morte. E durante dias, nada de sol, só chuva, tempestade, nuvem. De noite não achava uma estrelinha, nada. Breu, você que já pescou em alto mar aí, se o mar, você pensa que o mar tem água, o mar tem escuridão. Já pegou alto mar, pessoal, é um breu, você não vê nada, pesa a escuridão. Porque você olha para tudo, quanto é lado é escuro, você não consegue ver nada, você não consegue ver sua mão no mar, quando você... É escuro mesmo. Então aqueles homens estavam nas trevas. A única pessoa que não tinha jogado fora a esperança era alguém que tinha uma promessa, que era Paulo. Paulo tinha uma promessa. E o que diz aqui, né, que todos estavam sem esperança, eu vou usar até uma palavra que você deve pensar. Já pensou na palavra desesperado? O que é um desesperado? Desesperado é alguém sem esperança. Perdeu aquilo que esperava. Por isso que é desesperado, né? O que é um desodorante? É um que vai tirar o odor. Por isso que ele é um desodorante. O que é um desesperado? É aquele que tirou a esperança sua.
ou desesperançoso. Eles estavam desesperados. Mas no verso 21, a história vai mudar. Por quê? Atos 27, 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. E aqui eu estou chegando bem no final da nossa mensagem de hoje. E aqui eu quero que você pense comigo. Olha as palavras de Paulo. Primeiro, tenha bom ânimo. Não se desanime. Por quê? Porque ele garante: vocês não vão perder nenhuma vida, mas vão perder os navios. Aconselhando casais se separando por causa de dívidas. Fala: pessoal, faz uma coisa. Entrega esse imóvel aí, volta para o aluguel, vai a uma casa menor. Não, pastor, nós não vamos. Eu falei: pessoal, salva o casamento. Casa você compra outra, aluguel você aluga outro, família outra é mais difícil. Para alguns, impossível. Paulo já falou: vocês vão perder tudo. O dono do navio ficou desesperado, né? Porque o navio ia para o brejo mesmo, né? Mas estava lá, melhor salvar a vida. Por que que nós damos tanto valor às coisas materiais que queremos morrer junto com o navio? Paulo falou para não perder o ânimo. Não perca o ânimo. Você pode ter perdido tudo, mas se você tem a vida, o Senhor Deus te dá uma segunda chance. Sabe por quê? Porque Deus, aquele Deus que ressuscitou Lázaro, é o Deus que ressuscita a esperança que morre. Porque Paulo tinha dito aqui, é Lucas que está escrevendo Atos, ele diz: fugiu-nos toda a esperança de nos salvar-nos. Ele diz isso no verso 20. Até Lucas escreve isso. Fugiu-nos a esperança. Mas Paulo está dizendo: mantenha o ânimo, vão perder as coisas, mas vocês serão salvos. E por que vocês vão ser salvos? Eu estou aqui ouvindo Paulo falar, hein? E eu sou o centurião. Não está na Bíblia. Minha parte agora, você que está em casa, é minha parte extra-bíblica, que os membros já conhecem há quase 3 décadas aqui. A minha história é extra-bíblica. Eu estou aqui falando que não está na Bíblia. Eu estou me colocando no lugar do centurião e estou falando assim: eu vou prestar bem atenção no Paulo, porque da última vez que eu fiz uma besteira, eu não escutei esse homem aqui, nós estamos aqui quase morrendo. Agora o que ele falar eu vou anotar. Espera aí, Paulo, deixa eu pegar o caderninho. Vou anotar aqui tudo que você falar, porque eu não quero mais cair no mesmo erro, né? Não é assim? Não é assim. Você vem falar com o pastor, como diz o pastor Neil, a gente aconselha, e o que muitos membros fazem? Nada do que a gente pede. Então, quando você vier pedir um conselho, traz um caderninho, tá? Anota. Porque se tiver dentro da Bíblia, você não vai perder o seu navio, mas de vez em quando a gente fala, a pessoa não escuta, daí perde o navio de novo. Haja misericórdia de Deus, hein? Então eu, centurião, estou aqui anotando. Paulo, fala, e agora? Me fala, meu amigo, você está dizendo que ninguém vai morrer, por quê? Se agora, você virou o quê agora? Vidente? Você é um preso, rapaz. Aí ele fala: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Irmãos, anjo significa mensageiro. Não imagina aquele anjo de asinha, com auréola, tocando arpinha, não.
Um mensageiro. Deus envia um mensageiro para Paulo. E não era um mensageiro qualquer. Por quê? Porque Paulo fala, o anjo de Deus, de quem eu sou. Sabe o que Paulo está dizendo para o centurião? A minha vida está na mão desse Deus. Se eu morrer, tudo bem. Se eu sobreviver, tudo bem. Porque eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço a Deus. Por pior que se a gente morrer todo mundo afogado aqui, eu sei em quem tenho crido. Ele vai escrever isso para Timóteo depois. Eu estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É um Deus que ele me conhece e eu o conheço. Porque não é isso que Jeremias diz? Se alguém quer se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Então é isso que você tem que crer, que Ele é Deus, Deus que faz milagres, Deus que nos deixa passar por tribulações, Deus que nos faz perder navios, perder casas, perder carro, perder um monte de coisa, mas Deus que nos preserva. Deus que deixou Jó perder até os filhos, mas preservou e restaurou. Deus que não permitiu que aquele homem pecasse. Não, você está numa situação difícil, mas não está em pecado, então está bom. O anjo de Deus, chamado Bíblia Sagrada, te fala, ande nos caminhos do Senhor, confia nele, o resto ele fará. Paulo está dizendo, esse Deus que eu sirvo, está tranquilo. E de quem eu sou. Ele me disse, Paulo, não tenha medo. Você vai para Roma. Você vai para Roma. E Deus, o anjo dizendo para ele, Deus te deu todas essas pessoas aí que estão no navio com você. Lições que nós vamos tirar daqui. Nós estamos navegando no mar Mediterrâneo aqui. Mas vamos imaginar no mar aqui brasileiro. Vamos imaginar o nosso navio. Esse daqui era o navio Adramitino, eu acho que era esse o nome, né? Eu não me lembro agora, é um nome mais complicado aqui, olha. Verso 2, né? Navio Adramitino, né? Nós vimos que é da cidade lá, não. Você tem alguns barcos, sabia que você tem navio? Você tem um navio chamado família, você tem um navio chamado igreja, você tem um navio chamado trabalho, você tem um navio chamado estudo, você tem um navio chamado visita, tem um monte de navio, ou compartimentos de um navio, sabia? Você tem esses navios. E sabe o que o Senhor está dizendo para Paulo? Eu vou salvar todos os que estão no navio com você. Nós não vamos terminar hoje, como eu havia falado, nós vamos ter 3 mensagens. Você vai ver que Paulo depois instrui as pessoas como fazer para não morrer. Não é assim, vou te dar e faz o que quer. Não. Eu vou te dar e eles vão fazer isso aqui, ó. E Paulo, na semana que vem, na outra semana, a gente fala sobre isso. Mas Paulo dizia, Deus já me falou que nenhum de vocês vai se perder. E eu sei que nós temos o nosso navio, filhos desviados, maridos e esposas não convertidas, pais e mães que talvez te oprimam, trabalho ruim ou desemprego, sério de coisa. Sabe o que tem que fazer? Volta, como o apóstolo Paulo fez. Primeiro, reconheça que você pertence a Deus e que você é um servo dele. Se você não tiver essa consciência, você não é o Paulo do navio, você é um preso comum. Porque Paulo, ele ressuscita a esperança das pessoas, porque Deus ressuscita a esperança dele. E sabe o que Paulo diz? Olha, vamos imaginar, hein? Navio à deriva, chuva, de noite escuridão, de dia não tem sol, de noite assim nem uma estrela nem nada, é essa situação. Paulo fala, pode ter bom ânimo. Agora no verso 25, que é onde eu termino esse texto, só tem mais um versículo. Ele diz, portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus,
que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Não basta você proclamar a Bíblia, você tem que acreditar nela. Você tem que acreditar. Nós oramos pela vida da Sueli, da nossa querida irmã, e o pastor Nil falou algo bem interessante aqui nesse púlpito, hein? Eu não admito pensar na Sueli morta, até o dia que ela morreu. Só que aí você vai ver o seguinte, se ele depois ver este culto, a situação dela se equiparou muito à situação do pastor Trincone e do Roberto, marido da Leia. E você que não admitiu vê-los mortos, eles estão vivos. Eles estão vivos. Então você tem que pensar nisso. Creia que Deus vai fazer o que Ele falou na Bíblia que vai fazer. Não basta só, Paulo falou, e eu estou acreditando em tudo que Deus falou, hein? Você age assim? Você age como se tudo o que Deus fala é verdade? Então pega a sua Bíblia e vamos lá. Sabe, eu vou aqui pegar um texto que Paulo não falou, nem mencionou, mas eu preciso de levá-los ao Antigo Testamento, para o livro de Miqueias, e nós vamos encerrar lá. A nossa viagem, olha, nós paramos aqui no discurso de Paulo, e da próxima vez nós vamos continuar. Mas vamos lá para Miqueias, profeta profeta menor, depois de Jonas. Jonas é o 5º profeta menor, Miqueias é o 6º, então Miqueias capítulo 7. Ele vendo a desonestidade, ele vendo o abandono a Deus da sociedade ao redor, ele vendo os filhos brigando com o pai, eles vendo os inimigos do homem sendo da sua própria casa, no verso 7 ele diz, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Esse é o Deus de Paulo. Esse é o Deus de Miqueias. Esse deve ser o seu Deus. O Deus que ressuscita a esperança. Está desesperançoso, está desesperado. Não vou te garantir que você vai continuar com o seu dinheiro, que vai continuar com a sua casa, que vai continuar com o seu navio. Mas se você andar nos caminhos do Senhor, vai dar certo. Porque estando o homem nos caminhos do Senhor, faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Ande nos caminhos do Senhor e faça como Paulo e como Miqueias. Eu espero no Deus da minha salvação, porque o Deus da minha salvação me ouve. Você é um servo de Cristo? Se você não é, tem que aceitar, tem que se arrepender dos pecados, não confie em si mesmo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Então você precisa de se arrepender e dizer, eu quero ter esse Cristo. Eu me reconheço pecador e quero ter esse Cristo como meu Salvador. Se você já tem Cristo, está andando fora dos caminhos do Senhor, vem para esse barco. Não! Nós não podemos ter vida de desesperança. Nós temos que ter uma vida de ânimo, sem medo. Porque, como diz o profeta, o meu Deus me ouvirá. Ele vai te ouvir. Vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, porque com todas as tempestades que o navio da nossa vida atravessa, nós sabemos que o Senhor nos ouve. E sabemos que aquilo que o Senhor decretou se cumprirá, porque nada pode impedir os teus propósitos e os teus desígnios. Eu te peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, pecadores, Pai. Pessoas que declaram fé, mas que somos fracos, que fraquejamos muitas vezes. Pessoas que declaram esperança, mas ficamos desesperados. Perdoa-nos, ó Pai. Pedimos, Pai, porque nós confiamos tanto na Tua sabedoria, mas não temos nem coragem de orar, porque nós somos muito fracos. Mas agora, Pai, ousadamente estamos Te pedindo que o Senhor cure os enfermos.
Obrigado, Senhor Deus, por tua vontade. Nós pedimos, ó Pai, que por pior que seja a situação, que o Senhor restaure as pessoas e dê-lhes tempo de aceitarem a Jesus Cristo. Abençoe a semana, Senhor, que nós possamos estar alegres para te servir, porque tu és o nosso Deus, nós pertencemos a ti e nós somos teus servos. E nós somos tudo isso não por nossos méritos, mas por aqueles méritos obtidos por Jesus na cruz. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Boa noite a todos, vejo vocês.